Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de estudo das funções reais. Nessa aula de hoje daremos continuidade ao estudo dos logaritmos, apresentando as propriedades operatórias, ferramenta essencial na resolução da maioria dos problemas. Mostraremos também como é que se dá a resolução de uma equação logarítmica, bem como a mudança de base do logaritmo quando necessária. Mas, para iniciarmos, faremos um breve resumo do que foi trabalhado na primeira aula de logaritmos. Nós vimos na primeira aula de estudo dos logaritmos que o log de b na base a é um número x tal que a elevado a x é igual a b. Então, a resolução de um logaritmo se dá por meio de sua transformação numa equação exponencial. A é denominado base do logaritmo, b é o logaritmando e o x é o próprio logaritmo. Nós vimos que o logaritmo, que é o x, ele nada mais é que um expoente. Então, logaritmos nada mais são que expoentes. Ele tem, portanto, propriedade de expoente. Também verificamos que, como o logaritmo é resolvido por meio de sua transformação numa equação exponencial, ele sofre as mesmas restrições de uma equação exponencial, que são base positiva e diferente de 1 e logaritmando ou b maior do que zero. Vamos agora apresentar as propriedades operatórias? Atendidas as condições de existência, os logaritmos apresentam 4 propriedades operatórias que são logaritmo do produto, logaritmo do quociente, logaritmo da potência e logaritmo da raiz. Nós vimos na primeira aula de logaritmos que estes foram criados com o intuito de reduzir a complexidade de determinadas operações, substituindo cada uma pela sua equivalente mais simples. Portanto, na propriedade 1, o logaritmo do produto ele é desmembrado numa soma de logaritmos de mesma base. Isto é, log de x vezes y na base a é o mesmo que log de x na base a mais log de y na base a. Veja que o log do produto é desmembrado em uma soma de logaritmos de mesma base. Na propriedade 2, nós temos o logaritmo do quociente. O logaritmo do quociente ele é desmembrado em uma diferença de logaritmos de mesma base. Isto é, log de x dividido por y na base a é o mesmo que log de x na base a menos log de y na base a. Então, o logaritmo transforma quocientes em diferenças, reduzindo, portanto, o grau de complexidade das operações. Na propriedade 3, nós temos o logaritmo da potência. O logaritmo da potência será transformado num produto, isto é, o expoente passará a ser fator multiplicativo. O log de x elevado a n da base a é o mesmo que n vezes o log de x na base a. E, por fim, na propriedade 4, no logaritmo da raiz, nós teremos a transformação em um quociente. O log da raiz n de x na base a é o mesmo que log de x na base a sobre n. Então, estas são as 4 propriedades operatórias dos logaritmos. Logaritmo do produto é desmembrado numa soma de logaritmos de mesma base. Logaritmo do quociente é desmembrado numa diferença de logaritmos de mesma base. No logaritmo da potência, o expoente desce e passa a ser um fator multiplicativo. No logaritmo da raiz, o índice desce e passa a ser um divisor.
Obviamente, essas propriedades são válidas se atendidas às condições de existência dos logaritmos. Vamos agora a uma aplicação muito importante das propriedades operatórias, que é o cálculo de logaritmos desconhecidos por meio de logaritmos previamente dados. Veja um exemplo. Sabendo-se que o log de 2 é 0,30 e o log de 3 é 0,48, calcule log de 6, log de 5 e log de 0,25. Primeiro detalhe, lembre-se da primeira aula de logaritmos, que como nós não especificamos a base, fica claro que se trata de um logaritmo decimal, isto é, um logaritmo na base 10. Agora, como calcular o log de 6 por meio do logaritmo de 2 e do logaritmo de 3 na base 10? O que nós devemos fazer é tentar expressar 6 em função de 2 e de 3 e, se necessário, da base 10, usando para isso produto, quociente, potência ou raiz. Vamos lá. Nós podemos escrever 6 como sendo 2 vezes 3. Então, vamos expressar 6 em função de 2 e 3 por meio de um produto. Então, o log de 6 é o log de 2 vezes 3. Lembrando das propriedades operatórias, logaritmo do produto é desmembrado em uma soma de logaritmos de mesma base. Então, isso é o log de 2 mais o log de 3. Só que o log de 2, a gente sabe quanto vale. O log de 2 é 0,30. O log de 3 também foi dado no texto, que é 0,48. Portanto, o log de 6 é 0,30 mais 0,48. Log de 6 é 0,78. Como fazer para calcular o log de 5? Lembre-se que nós precisamos expressar 5 em função de 2 ou 3 e, se necessário, da base 10, mas usando para isso produto, quociente, potência ou raiz. Podemos pensar em 5 como a razão entre 10 e 2. Log de 5 é o mesmo que log de 10 sobre 2. Propriedades operatórias. Logaritmos transformam quocientes em diferenças. O log de 10 sobre 2 é o log de 10 menos o log de 2, mais o log de 10 na sua própria base é 1. O log de 2, de acordo com o texto, é 0,30. 1 menos 0,30 é igual a 0,70. Portanto, o log de 5 foi calculado por meio do log de 10 e do log de 2. Vamos agora ao log de 0,25. Lembre-se que 0,25 é o mesmo que 25 centésimos, que simplificado vai dar 1/4, que é 1 sobre 2 ao quadrado, que é o mesmo que 2 elevado a menos 2. Portanto, escrever 0,25 ou 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa. Assim, o log de 0,25 é o log de 2 elevado a menos 2. Logaritmo da potência, o expoente desce multiplicando. Isso é menos 2 vezes o log de 2. Mas o log de 2 a gente sabe que vale 0,30. Menos 2 vezes 0,30 é menos 0,60. Aí estão 3 logaritmos desconhecidos, calculados por meio de logaritmos previamente dados, através do auxílio das propriedades operatórias. Vamos agora a uma questão de vestibular?
UNEB 2016. Segundo uma pesquisa, após meses da constatação da existência de uma epidemia, o número de pessoas por ela atingida é obtida por número de pessoas em função do tempo em meses é igual a 10.000 sobre 1 mais 8 vezes 4 elevado a menos 2t. Considerando-se que o mês tenha 30 dias, que o log de 2 igual a 0,30 e log de 3 igual a 0,48, pode-se estimar que 2.500 pessoas serão atingidas por esta epidemia em aproximadamente. Vamos à resolução desse problema? De acordo com o texto, o número de pessoas atingidas pela epidemia em função do tempo em meses é dado pela expressão NT igual a 10.000 dividido por 1 mais 8 vezes 4 elevado a menos 2t. O texto também nos informa que o logaritmo decimal de 2 é 0,30, que o logaritmo decimal de 3 é 0,48 e ele faz a seguinte pergunta: quando o número de atingidos pela epidemia for igual a 2.500 pessoas, isso corresponderá a um tempo t aproximadamente igual a, substituindo na expressão n por 2.500, nós encontraremos 2.500 igual a 10.000 sobre 1 mais 8 vezes 4 elevado a menos 2t. Vamos simplificar 10.000 e 2.500 por 2.500. 2.500 por ele próprio dá 1, 10.000 por 2.500 dá 4. Multiplicando o meio por extremos, 1 mais, fatorando 8, 2 ao cubo, fatorando 4, 2 ao quadrado, elevado a menos 2t, dá 2 elevado a menos 4t, e isto é igual a 4. Isolando a potência no primeiro membro, então, 2 elevado a 3 menos 4t, isso é igual a 4 menos 1 dá 3. Nós utilizaremos agora a seguinte propriedade. Se dois números positivos são iguais, então os seus logaritmos também são. Isto é, se o 2 elevado a 3 menos 4t é igual a 3, o logaritmo decimal de 2 elevado a 3 menos 4t é igual ao logaritmo decimal de 3. Veja que o nosso problema, que era exponencial, vai ser facilmente resolvido, pois no logaritmo da potência, o expoente desce multiplicando. Então, 3 menos 4t vezes. Qual o log de 2 na base 10? 0,30 ou 30 centésimos. Isto é igual a, qual o log de 3 na base 10? 0,48 ou 48 centésimos. Simplificou 100 com 100, simplificou 30 por 6 dá 5, 48 por 6 dá 8, desenvolvendo a nossa expressão, 3 vezes 5, 15, menos 4t vezes 5, 20t, isto é igual a 8. Portanto, 20t é igual a 15 menos 8 dá 7, então t é 7/20 do mês. Mas veja que o exercício pediu que você adotasse meses de 30 dias. Então, isso é 7/20 de um mês, são 30 dias. Simplificando 0 com 0, 7 vezes 3, 21, por 2, dá 10,5. Então, t é aproximadamente 10 dias. Se você olhar no texto, a alternativa correta é a letra A.
Depois de resolver problemas envolvendo propriedades operatórias, vamos falar um pouco sobre as equações logarítmicas. Equações logarítmicas são aquelas equações onde a incógnita a determinar vem associada a um ou mais logaritmos. Toda e qualquer equação logarítmica, ela é sempre redutível a uma igualdade de logaritmos de mesma base. Se você não tiver a equação nesse formato padrão, utilize as propriedades operatórias para reduzi-la a uma igualdade de logaritmos de mesma base. Ao chegar neste ponto, isto é, a uma igualdade de logaritmos de mesma base, atendidas as condições de existência, nós utilizaremos a seguinte propriedade: se o log de f de x na base A é igual ao log de g de x na base A, ressaltando, atendidas as condições de existência, então f de x é igual a g de x. Atenção, se na sua expressão aparecer a notação colog de b na base A, basta substituí-lo pelo oposto do log de b na base A. Colog nada mais é que a representação simbólica do oposto do log, isto é, o colog de b na base A é menos o log de b na base A. Vamos agora a uma aplicação do conceito de equação logarítmica na resolução de problemas. Aplicação 2. Resolva a seguinte equação: log de x mais 7 na base 2 menos log de x menos 11 na base 2 igual a 2. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa garantir é a existência desses logaritmos. Então, o primeiro passo na resolução de uma equação logarítmica é a imposição da sua condição de existência. Vamos lembrar, os logaritmos existirão desde que os seus logaritmandos sejam maiores do que zero, isto é, x mais 7 deve ser maior do que zero e x menos 11 deve ser maior do que zero. Além disso, precisamos reduzir a nossa equação a uma igualdade de logaritmos de mesma base ou igualdade de um logaritmo com constante, para posterior uso da definição. Lembrando que o logaritmo do quociente pode ser desmembrado numa diferença de logaritmos de mesma base, portanto, uma diferença de logaritmos de mesma base pode ser condensado no logaritmo do quociente. Assim, o log de x mais 7 na base 2 menos o log de x menos 11 na base 2 pode ser condensado no log de x mais 7 sobre x menos 11 na base 2, isto igual a 2. Agora ficou fácil, porque é só usar a definição. X mais 7 sobre x menos 11 é 2 ao quadrado. Assim, x mais 7 sobre x menos 11, isto é igual a 2 ao quadrado dá 4. Daqui, x mais 7 é igual a 4 vezes x dá 4x, menos 11 vezes 4 dá 44. Isto é, 4x menos x dá 3x, 44 mais 7, 51. Portanto, x é 51 por 3, então x igual a 17. Este valor será considerado verdadeiro se ele estiver de acordo com a condição de existência. Substituindo agora para x igual a 17. 17 mais 7, 24 é maior que zero, verdadeiro. 17 menos 11 dá 6, isso é maior que zero, verdadeiro. Atendida a condição de existência, x igual a 17 é a solução do problema. Então, a solução do problema é o conjunto unitário
17. Vejamos agora uma questão de vestibular. UEPS. Se o par xy é a solução do sistema 2 elevado a x vezes meio elevado a menos y igual a 8 e log de y na base 2 menos 2 vezes o log de x na base 2 igual a 1, então o valor y elevado a x é igual a... Vamos à resolução desse problema? Chamemos de equação 1 a esta equação exponencial e equação 2 a esta equação logarítmica, as equações que compõem o nosso sistema. Lembre-se que, antes de mais nada, nós precisamos assegurar a existência dos logaritmos. E qual é a condição de existência desses dois logaritmos? Os seus logaritmandos, y e x, devem ambos serem maiores que zero. Então, valores de x e y considerados como solução precisarão estar de acordo com a condição de existência imposta. Iniciemos agora com a resolução da equação exponencial. Assim, 2 elevado a x vezes meio elevado a menos y é o mesmo que 2 elevado a y. Isso é igual a 8. É o mesmo que 2 ao cubo. Veja agora. Produto de potências de mesma base. Conserve a base e some os expoentes. Então, 2 elevado a x vezes 2 elevado a y é o mesmo que 2 elevado a x mais y. E isto é igual a 2 ao cubo. Portanto, simplificando a base, x mais y igual a 3. Primeira equação. Isso aqui é a solução da equação 1. Vamos agora à equação logarítmica. O log de y na base 2 menos constante multiplicando o logaritmo sobe como expoente. Nós ficaremos com log de x ao quadrado na base 2, e isso é igual a 1. Bom, estamos quase lá, falta pouco agora. Diferença de logaritmos de mesma base. Nós podemos condensar essa expressão no logaritmo do quociente. Então, o log de y sobre x ao quadrado na base 2, isso é igual a 1. Usando a definição, y sobre x ao quadrado é igual a 2, assim, y é 2x ao quadrado. Isto é a solução da equação 2. Substituindo esta informação na equação 1, teremos então x mais, quem é y? 2x ao quadrado. Isto é igual a 3. Daqui, 2x ao quadrado mais x menos 3 igual a 0. Pause um pouquinho o vídeo e resolva essa equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Ao resolver esta equação por Bhaskara, você vai encontrar como soluções x igual a 1 ou menos 3 meios. Mas lembre-se que da condição de existência, x e y devem ser maiores que zero. Portanto, menos 3 meios não convém. Se x é 1, então 1 mais y é igual a 3. Isto implica y igual a 2. Veja que este valor de y está de acordo com a condição de existência. Então, a solução desse problema é x igual a 1 e y igual a 2. O exercício nos pede que calcule y elevado a x. Isso vai ser 2 elevado a 1. Isto é igual a
2, solução 0,2. Suponha que num determinado exercício sejam dadas as seguintes informações. Sabendo-se que o log de 2 na base 10 é 0,30 e o log de 3 na base 10 é 0,48. Então, sabendo-se que o log de 2 na base 10 é 0,30 e o log de 3 na base 10 é 0,48, quanto vale o log de 2 na base 3? Como calcular um logaritmo desconhecido a partir de logaritmos previamente dados em uma outra base? Em certos problemas, pessoal, é necessário escrever o logaritmo numa nova base. E a mudança de base se dá de uma forma muito simples. Suponha que eu queira calcular o log de B na base C, mas as minhas informações no texto sejam relativas à base A. Como mudar esse logaritmo para a base A? Basta transformá-lo em um quociente. No numerador, nós teremos o log de B na nova base A e no denominador nós teremos o log de C na base A. Então, neste nosso exemplo, se o log de 2 na base 10 é 0,30 e o log de 3 na base 10 é 0,48, como é que nós faríamos para calcular o log de 2 na base 3? Era só mudá-lo para a base 10. O log de 2 na base 3 é o log de 2 na nova base 10 sobre o log de 3 na nova base 10. Então, o log de 2 na base 3 é 0,30 por 0,48. Você acabou de calcular um logaritmo desconhecido por meio de logaritmos previamente dados numa outra base, usando para isso a mudança de base. A mudança de base, ela apresenta duas consequências muito importantes. São elas: se você trocar de posição o logaritmando e a base, você inverte o logaritmo, isto é, o log de A na base B é o inverso do log de B na base A, isto é, o log de 10 na base 2 nada mais é que o inverso do log de 2 na base 10. E segundo, se você tiver na base uma potência, esse expoente descerá dividindo o logaritmo. O log de B na base A elevado a n é o mesmo que log de B na base A sobre n. Exemplo, o log de 2 na base 10 ao cubo é o mesmo que o log de 2 na base 10, isto dividido por 3. Então, o expoente da base passa a ser o divisor do seu logaritmo. Vamos ver agora uma questão da FUVEST, onde a gente aborda a mudança de base na resolução de problemas. FUVEST 2016. Use as propriedades do logaritmo para simplificar a expressão. S igual a 1 sobre 2 vezes o log de 2016 na base 2 mais 1 sobre 5 vezes o log de 2016 na base 3 mais 1 sobre 10 vezes o log de 2016 na base 7. Vamos à resolução desse problema? Vamos lá. Eu gostaria que vocês ficassem atentos a essas três expressões que eu vou indicar em vermelho.
Vou manter aqui o denominador 2. Veja. 1 sobre o log de 2016 na base 2, troque de posição logaritmando e base. Isso é o mesmo que log de 2 na base 2016. Este outro aqui, 1 sobre log de 2016 na base 3, mantém o denominador 5. Isso é o mesmo que log, troca de posição, de 3 na base 2016. E aqui, 1 sobre log de 2016 na base 7, mantém o denominador 10. Isso é o mesmo que log de 7 na base 2016. Então, a gente começou usando a consequência de que, se você trocar de posição logaritmando e base, você inverte o logaritmo, isto é, o inverso do log de 2016 na base 2 é o log de 2 na base 2016. O inverso do log de 2016 na base 3 é o log de 3 na base 2016. E o inverso do log de 2016 na base 7 é o log de 7 na base 2016. Tirando o MMC agora, MMC de 2, 5 e 10 dá 10. 10 por 2 dá 5. 5 vezes o log de 2 na base 2016, mais 10 por 5 dá 2. 2 vezes o log de 3 na base 2016, mais 10 por 10 dá 1. O log de 7 na base 2016. Lembre-se, constante multiplicando sobe como expoente. Então, nós vamos ficar com denominador 10, numerador. O log de 2 à quinta na base 2016, mais o log de 3 ao quadrado na base 2016, mais o log de 7 na base 2016. Estamos quase finalizando. Denominador 10, soma de logaritmos de mesma base. Conserve o logaritmo e multiplique os logaritmandos. 2 à quinta é 32 vezes 3 ao quadrado é 9 vezes 7. Então, S é igual a... Pessoal, quando você fizer o produto 32 vezes 9 vezes 7, isso vai dar exatamente 2016. Portanto, S é o log de 2016 na base 2016 sobre 10. Só que o log de um número na sua própria base é 1. Assim, S é igual a 1/10. Alternativa correta, letra E. Solução, letra E. Aí um exercício bem interessante que envolvia mudança de base na sua solução. Vamos ver mais um probleminha para a gente finalizar essa videoaula? Universidade Federal do Paraná. Num certo experimento científico, os dados são organizados em formas de tabela e a relação entre as grandezas está na forma logarítmica. Por algum motivo, há necessidade de troca da base logarítmica. O resultado x maior do que zero da equação log de x na base 2 mais log de x na base 8 igual a 8 será... Veja que ele já impôs a condição de existência. Vamos então trabalhar diretamente com o nosso log. Log de x na base 2 mais log de x na base 8. 8 é o mesmo que 2 ao cubo.
e isto é igual a 8. Vamos lembrar agora, se na base nós tivermos uma potência, o expoente descerá dividindo o logaritmo. Então, isso é o log de x na base 2 mais o log de x na base 2 sobre 3 igual a 8. Perceba que o log de x na base 2 é um fator comum. Vamos momentaneamente fazer uma substituição de variável para tornar esse problema mais simples? Então, chamando o log de x na base 2 de y mais y sobre 3 igual a 8, tirando o MMC dessa expressão no primeiro membro. 3 por 1 dá 3 vezes y, 3y. 3 por 3 dá 1 vezes y, dá y. Isso é igual a 8. Então, 4y sobre 3 é 8. 8 por 4 dá 2. 3 vezes 2, 6. Assim, y é igual a 6. Agora, pessoal, de posse do valor de y, retorne. Y não é o log de x na base 2? Então, y, que é o log de x na base 2, é igual a 6. Usando a definição, 2 à sexta é igual a x. X é 2 à sexta ou 64. Esse é o valor de x que torna a expressão verdadeira. Aqui, galera, a gente finaliza essa videoaula. Muito obrigado pela companhia de vocês, um grande abraço e fiquem atentos ao lançamento da terceira e última videoaula de estudo dos logaritmos.